Bom dia a todos. Bem-vindos à terceira aula do curso. Então, eu queria hoje começar fazendo uma revisão da aula passada, retomar alguns dos conceitos que a gente viu, que são um pouco sutis e que nós estamos nessa fase ainda bem qualitativa, né? A gente vai formalizar essas coisas a partir da semana que vem. Então, como eu estava conversando com o pessoal que chegou um pouquinho mais cedo, lá pelas 11 horas, depois de uma hora de aula, eu queria dar uma pausa e conversar com vocês sobre um horário para atendimento, porque a gente realmente não vai ter um PED esse semestre. Então, pelo meio da aula vai ter mais gente, a gente dá uma pausa e fala sobre isso. Então, deixa eu fazer uma revisão rápida aqui da aula passada. Então, eu comentei duas coisas importantes sobre a função de onda na aula passada, e eu vou retomar uma delas aqui com mais detalhe. Então, a primeira delas é sobre a interpretação da função de onda como probabilidade. Então, a gente vê isso com a experiência da fenda dupla, tanto com fótons, com luz, quanto com elétrons. Quando a gente faz isso com luz, pensando na luz como ondas, a gente espera esse padrão de interferência, e esse padrão é o resultado da interferência das duas frentes de onda que saem de cada um dos orifícios aqui da fenda dupla. E é interessante notar que esse padrão de interferências ele tem a ver com a fase das ondas, né? A intensidade da onda vai dar o brilho, né, que a gente observa aqui no anteparo. Então, se você tiver uma luz muito intensa, você vai ter um brilho maior, uma luz menos intensa, um brilho menor, embora o padrão seja sempre o mesmo. E o que acontece interessante é quando você reduz a intensidade da luz, tanto que você passa a ter um único fóton sendo emitido de cada vez. Então, se a intensidade é muito fraca, o padrão some. O que você vai ver no anteparo um dos receptores aqui de luz acendendo a cada momento. Então, acende um aqui, acende um aqui, acende um aqui. Mesma coisa com os elétrons. Só um segundo. Deixa eu fechar aqui para não fazer tanto barulho. Então, fazendo uma coisa de cada vez, o padrão de interferência só é observado depois de muitos elétrons ou fótons atingindo o detetor. Então, a interpretação dessa franja de interferência dada pela fase é em termos de probabilidade, né? Isso aqui te dá a probabilidade de um fóton atingir a placa. Então, quando é um fóton só, ele pode atingir a placa em qualquer lugar, mas com probabilidades descritas por essa interferência, né? Então, depois de muitos fótons, você de fato consegue observar o padrão. A outra coisa é esse outro experimento que nós fizemos aqui, propusemos, que tem a ver com a polarização da luz. Então, a polarização da luz é a direção do campo elétrico numa onda eletromagnética, e dada uma direção de propagação, você tem duas direções independentes de polarização, né? Então, ou você põe o campo elétrico aqui na direção X e o B na direção Y, E vetor B dá na direção Z, ou você põe o E na direção Y e o B na direção menos X. Aí E vetor B também dá a mesma direção de propagação. Então, a gente tem duas polarizações independentes para cada propagação. E a gente pode fazer um experimento de análise de polarização de luz. Então, o experimento é o seguinte. A gente constrói... Eu vou explicar isso aqui de um jeito um pouquinho diferente da aula passada. E eu vou pensar assim, eu tinha feito experimento com um analisador que absorve luz que tem polarização Y e deixa passar luz que tem polarização X. Vamos pensar num medidor um pouquinho diferente, que ele tem duas saídas. A saída de baixo
se a luz tiver polarização X, ela passa pela saída de baixo, e se ela tiver polarização Y, ela passa pela saída de cima. Em vez de ser absorvida, ele joga a luz por uma outra saída. Então, se a gente pega esse analisador e passa por ele um feixe polarizado totalmente em X, o feixe passa totalmente por baixo. Se ele estiver totalmente polarizado por isso, ele passa totalmente por cima. Agora, se a gente montar um feixe de luz com polarização numa direção P, né, que forma um ângulo θ com esse eixo X, né, então esse EP é cosseno θ e X, seno θ e Y, a luz, o campo elétrico nessa direção, a gente pode decompor, né, num campo elétrico na direção X, mais um campo elétrico na direção Y. A gente superpõe esses campos elétricos, a gente tem um campo elétrico na direção P. Então, se esse campo elétrico atravessa o analisador, então uma fração dele vai passar pelo orifício de baixo, que vai ser essa parte do campo na direção X. Então, a intensidade que vai sair do polarizador pela fenda de baixo é E0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, e o que sai por cima é seno ao quadrado de θ. Então, ele quebra o feixe em dois pedaços com intensidades proporcionais ao quadrado do campo elétrico naquela direção. A questão é que se você faz esse experimento agora com um único fóton, o fóton não pode se quebrar em cosseno θ fóton para baixo e seno θ fóton para cima. O fóton é um quanto de energia indivisível. Então, o que você observa é que ou ele passa por baixo ou ele passa por cima. E o que acontece é que o número de fótons que passa, se você repetir o experimento N vezes, em média, o número de fótons que vai passar por baixo é N cosseno ao quadrado de θ, e o que vai passar por cima é N seno ao quadrado de θ. Então, o recado, né, a mensagem desse experimento é o seguinte: se você tem um medidor de polarizações X e Y, que é o que a gente construiu, e você tem um estado do fóton que não é nem X nem Y, então esses estados do medidor, né, esses estados de saída que a gente constrói, a gente pode chamar isso de autoestados do medidor. Então, o medidor, ou ele vai para um lado ou ele vai para o outro. Ele separa o feixe em polarização X e polarização Y. No estado genérico, que é uma combinação linear desses autoestados do medidor, o que acontece é que o medidor ele só sabe dizer passou por X ou passou por Y. Então, essas componentes do seu autoestado vão te dar as probabilidades do medidor te responder passou por baixo ou passou por cima. Tá? Então, isso aqui nós vamos, então, novamente, tornar mais claro um pouquinho mais para frente, mas você tem um medidor que te dá respostas X ou Y, e você tem um estado que não é nem X nem Y. Então, o que o medidor vai fazer? Ele vai continuar te respondendo X ou Y, só que com probabilidades dadas por esses coeficientes, pelo peso, né, de cada um dos autoestados no seu estado geral EP. Tá? Isso, né, essa ideia, a gente vai levar para o elétron ou para outras partículas da mesma forma. Então, para a partícula livre, então, o que nós temos? Nós temos uma equação que descreve a partícula livre e nós temos as soluções dessa equação nessa forma. Então, uma solução da equação de Schrödinger para a partícula livre é E aí kx menos ômega t. Então, esse K tem a ver com o momento, o ômega tem a ver com energia, e, na verdade, como E igual a P2 sobre 2M, né, tanto o K quanto o ômega, eles não são independentes. Né? Dado um K, a energia também é dada, né? É H2K2 sobre 2M. Então, você pode indexar essa função de onda pelo K, pelo momento. Então, essa função de onda representa uma partícula que tem um momento P,
igual a H cortado K, ou uma energia E igual a H2K2 sobre 2M. E como essa equação é a equação de Schrödinger linear, se eu tiver duas soluções com momentos diferentes, a combinação linear dessas duas soluções também é uma solução. E o que significa esses pesos da combinação linear? Então, se a gente medir o momento dessa partícula, o momento ou vai ser K1 ou vai ser K2. E com quais pesos? Então, a probabilidade de ser K1 tem a ver com esse coeficiente, a probabilidade de ser K2 tem a ver com o outro coeficiente, que é o peso daquela contribuição na função de onda total. Então, isso é legal porque a gente pode pensar agora assim, olha, a solução geral da partícula livre não é o combinar dois momentos, é o combinar qualquer tipo de momento. Posso fazer uma combinação linear bastante genérica, com peso G de K. Então, em T igual a zero, se eu colocar isso aqui em T igual a zero, eu posso escrever essa expressão, psi de zero, em função desses pesos G de K, e isso aqui é uma transformada de Fourier. Eu estou escrevendo o psi de zero, uma transformada de Fourier desses pesos G de K. E essa transformada de Fourier pode ser invertida. A gente pode inverter. Então, dado uma função de onda inicial qualquer, eu posso decompor essa função de onda em autoestados do momento, em contribuições de momento bem definido. Então, a gente espera que o módulo desse G de K ao quadrado te dê a probabilidade de eu medir o momento da partícula e obter um resultado K particular. Então, nós vamos olhar isso aqui de novo hoje com um pouco mais de cuidado. Muito bem. Em 3 dimensões é a mesma coisa, né? A gente vai olhar bastante coisa em uma dimensão, depois a gente vai resolver problemas também em dimensões maiores, mas é a generalização da transformada de Fourier em 3 dimensões, né? Você tem as soluções em 3D, a combinação linear geral, agora você tem Kx, Ky e Kz, você pode fazer uma combinação linear mais complicada. E aqui vocês vão notar que ao longo desse curso, o COI em particular, ele faz uma certa salada entre usar P e usar K. P igual a H cortado K. Então, é a mesma coisa. P e K são a mesma variável, ao menos um H cortado. Que às vezes é mais conveniente usar K, às vezes é mais conveniente usar P, mas elas são fundamentalmente a mesma coisa. Então, se a gente usar, em vez de usar K, em vez de escrever isso aqui com uma combinação linear em diversos Ks, a gente usar P, então a gente tem a expressão nessa forma. Então, a gente pode decompor o psi em componentes de momento P, então onde tinha K ficou P sobre H cortado, e o peso, eu estou chamando agora de um psi barra de P. Então, em vez de usar o G de K, eu estou chamando do próprio psi, eu vou colocar uma barra em cima, porque é uma outra função, né? Então, é como se fosse um G de P, mas eu vou chamar de psi para manter uma certa simetria. Então, esse peso, eu decomponho minha função de onda em várias ondas de momento P, e se eu inverter essa relação, eu posso escrever esse psi barra de P, o peso, em termos da função de onda inicial. E isso aqui é uma coisa super simétrica, Então, o psi de R em termos do psi barra de P, o psi barra de P em termos do psi de R, uma é transformada inversa de Fourier do outro. O módulo quadrado do psi de R tem a ver com a probabilidade de eu encontrar a partícula num certo região do espaço, centrada em R. E o psi barra de P, como ele é o peso do momento na função de onda, a gente viu que a interpretação dele é que o módulo quadrado dele é a probabilidade de eu medir o momento e encontrar o momento num volumezinho em torno do P. Então, essas são as representações de posição e momento. Elas são, dada uma, a gente pode obter a outra, uma é transformada de Fourier da outra, mas pode ser mais útil trabalhar com uma ou com a outra, dependendo do que a gente quer calcular.
certo? Sure. Diga. Deixa eu ver se eu consigo explicar a minha dúvida. Uhum. Parece que essa relação de simetria entre posição e momento, ela cria uma relação da probabilidade da partícula estar em uma determinada região, dependendo das probabilidades dela ter um determinado momento. Exatamente, exatamente. É isso que nós vamos fazer hoje. Eu vou fazer essa conta hoje num caso particular, e isso aqui é o fundamento do princípio de incerteza. Então, dado uma certa distribuição de probabilidade em R, então imagina que eu dou o psi de R. Você tem uma certa distribuição de probabilidade e você tem o valor médio da posição, a variância dessa distribuição, que vai ser incerteza, então, na posição de X, e a partir desse cara, o psi de P está dado. Você faz essa conta e tira o psi barra de P. Então, a variância da distribuição de psi barra de P tem a ver com a variância da distribuição de psi de R. E a gente vai ver que a transformada de Fourier ela faz exatamente isso. Que é se o psi de R é fininho, tem uma variância pequena, o psi de P vai ter uma variância grande. Então, é daí que vai vir o delta X, delta P maior ou igual que alguma coisa. É exatamente dessa relação. É como se a energia, as probabilidades de energia dessa partícula ou de momento influenciam a maneira como ela se propaga. E aí isso determina a probabilidade dela estar em determinadas posições. São dois aspectos diferentes, né? Você vê que aqui a gente não está falando de evolução temporal ainda. Tudo isso aqui está em t igual a zero. Né? Então, eu preparo um estado inicial, olho essa distribuição de probabilidade em x e olho a mesma distribuição psi barra agora no espaço p. Tudo em t igual a zero. Aí já vai ter uma relação entre essas variâncias, entre essas larguras. A evolução temporal vai afetar isso também. Aí eu vou fazer isso hoje. Vou mostrar para vocês um pouquinho como que a evolução temporal também altera essas larguras, essas distribuições. Tá? Mas é isso mesmo, a ideia é essa. Uma coisa está ligada com a outra, uma coisa não é independente da outra. Então, dado a uma, a outra já está amarrada por essa que você deu. Professor, Diga. uma coisa que eu fiquei com mais dúvida na aula passada, que agora ficou mais claro. Então, o COI ele faz ele usa tipo dessa estratégia, né, de pegar o G de K e relacionar isso com o psi de P, né, do momento. Isso, exatamente. Eles são a mesma coisa, basicamente. Né? É só uma coisa que eu fiquei bem confuso na aula passada. Eu notei que ficou confuso. Eu acho que eu não deixei isso claro, mas o P igual a H cortado K. Então, P e K são a mesma variável. Né? Você só está mudando uma escala de medida pelo H cortado, e às vezes é mais conveniente usar K do que usar P, mas o que a gente chama de representação de momentos é com P. Né? Você põe P para explicitar que é o momento. Então, isso aqui é a representação de coordenadas, essa aqui é a representação de momentos. Agora, o K é a mesma coisa e a gente vai usar ele de vez em quando. Tá? É só a diferença é que tem que tomar cuidado. Deixa eu ver se eu acho que eu fiz um slide aqui. Deixa eu só ver. Não, está no slide da aula de hoje. Eu fiz um slidezinho comparando as duas. A diferença só é esse H cortado na normalização. Você vê que quando a gente decompõe a onda em K, a normalização é 2π, ou raiz de 2π em uma dimensão, ou 2π a 3 vezes em 3 dimensões. Quando a gente usa P, aparece um H cortado aqui. Tá? É só porque tem um H cortado aqui também para normalizar a coisa corretamente, mas é a mesma coisa. Tá? Professor, Diga. uma coisa que me deixa um pouco confuso, eu lembro que a gente tinha definido aquele operador momento lá. Uhum. Tem alguma relação entre eu fazer essa transformada de Fourier
e aplicar o operador momento na função de onda normal de posições? Tem. E nós vamos mostrar isso um pouquinho mais para frente, mas, por exemplo, se a gente quiser calcular o valor médio do momento na representação de coordenadas, deixa eu só ver, eu vou fazer isso aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar daqui. Acho que não, deixa eu sair dessa apresentação e responder sua pergunta com a Lusa, porque eu vou fazer essa conta, mas eu vou só dar uma indicação de como ela funciona. Então, isso é super importante, porque o que a gente está dizendo agora é que essa representação de momentos, psi barra de p, vamos esquecer o tempo, t igual a zero, ela tem essa interpretação de que o quadrado disso é probabilidade. Isso aqui é a probabilidade de eu medir um momento e encontrar o momento entre P e P mais dp. Ops. P e P mais dp. Então, muito bem. Então, como é que a gente calcula o valor médio do momento? Se eu tenho a probabilidade, o valor médio do momento é dado por isso aqui. É P vezes a probabilidade dele ter esse valor P integrado em todo o P. Agora, o que a gente tinha visto antes é que a gente não sabia fazer direito isso, mas a gente viu que tinha um operador P igual a menos IH cortado dx, e quando eu aplicava esse operador na partícula livre, isso me resultava o momento dela. Né? Se a gente vamos recordar aqui no cantinho, se eu tinha uma função de onda do tipo E aí kx, quando eu aplicava esse operador na função de onda, eu derivo em relação a xk em i vezes k, o i com menos i mata, isso aqui então dá o h cortado k vezes psi, e h cortado k é o momento. Então esse aqui é o operador momento. Então o que a gente falou? Olha, para calcular o valor médio, a gente faz o seguinte, eu aplico o operador p na função de onda, isso aqui é de alguma forma p psi, e faço produto escalar com psi estrela. Então, isso aqui é psi estrela vezes menos IH cortado de psi dx. Então, o que eu vou mostrar para vocês daqui a algumas poucas aulas é que isso é igual a isso. Então, se eu pegar esse psi de p que está aqui dentro, escrever como psi estrela de p vezes psi de p, e pegar cada um desses psi estrela de p e substituir pela transformada de Fourier em psi de x, eu manipulo essas integrais, faço uma conta aí e mostro que dá isso aqui. Tá? Então, a gente vai mostrar que essas coisas são consistentes e que, de fato, na representação de coordenadas, o valor médio do momento deve ser calculado dessa forma, porque na representação de momentos, que é a sua representação natural, a gente sabe que tem que ser assim. Né? Se isso é probabilidade de momento, o valor médio de momento é esse. Então, a gente vai mostrar que isso, de fato, é assim. Entendi, obrigado, professor. Legal. Então, muito bem. Então, o que eu quero fazer hoje? Então, eu queria falar um pouquinho hoje sobre evolução temporal e fazer, então, uma coisa qualitativa mais interessante sobre a evolução temporal de um pacote de ondas livre para mostrar para vocês o que acontece com essas distribuições, com essas probabilidades. Então, olha só. Vamos voltar um pouquinho, então, para a partícula livre, que é o nosso ponto de partida sempre. Então, o que a gente observou lá? Então, primeiro, a gente sabe que existem soluções, né, indexadas pelo valor de K, que tem essa forma aqui. E aí, Kx menos ômega t. Eu vou colocar aqui 1 sobre raiz de 2π. Então, você vê, eu estou indexando por K, não por P. Vou colocar 1 sobre raiz de 2π aqui, só por conveniência. Tá? É uma normalização que eu vou escolher, que a gente vai mostrar que depois é a normalização assim, correta, num certo sentido. E eu sei, então, que a minha equação de Schrödinger, isso aqui é o psi de xt. Vamos explicitar o tempo aqui. Como a minha equação é linear,
a solução geral de uma partícula livre é uma combinação linear arbitrária desses caras, então com esses pesos que eu vou chamar então de G de K. Então, primeiro, eu quero mostrar para vocês que, de fato, isso aqui satisfaz a equação de Schrödinger. Tá? Mostrar que a combinação linear é, de fato, uma solução. Então, vamos mostrar isso, porque acho que a gente não fez essa conta em nenhum momento. Acho que vale a pena fazer. Então, a minha afirmação é a seguinte. Esse psi de xt é a solução da equação de Schrödinger. Então, vamos mostrar isso. Eu quero mostrar que IH cortado de psi dt é igual a menos H2 sobre 2m d2 psi dx2. Então, eu vou calcular cada um desses caras e mostrar que dá a mesma coisa. Então, quem que é ddt desse sujeito aqui? Ó? Então, eu tenho 1 sobre raiz 2π. Então, a derivada vou fazer ela aqui dentro. Então, o que acontece quando eu derivar? Esse g de k vai continuar aqui. Quando eu derivo em relação ao tempo, cai um menos i ômega. Menos i com i dá 1. Então, vai ficar um h cortado, o ômega que caiu. E aqui, kx menos ômega t dt. Dk. Certo? Quem que é esse ômega? O ômega é E sobre h cortado. Então, é HK2 sobre 2m. Certo? É P2 sobre 2m, que é H2K2 sobre 2m, dividido por H cortado. Então, some um H cortado. Então, você vê que eu não posso tirar esse ômega para fora da integral. Esse ômega depende de K, que está sendo integrado. Tá? Então, eu vou substituir aqui. Então, H cortado ômega é H2K2 sobre 2m, G de K, e aí kx menos ômega t. Agora, vamos fazer a conta do outro lado. 1 sobre raiz de 2π, integral. Então, G de K está aqui. E agora eu vou derivar, já vou colocar exponencial. Eu vou derivar em relação a K, a x, desculpa, 2 vezes. E multiplicar por esse fator. Então, quando eu derivo 2 vezes em relação a x, cai um ik ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, mata esse menos 1. Esse k ao quadrado que cai, junta com a constante que está lá. E dá isso aqui. Que é igual ao que está do outro lado. Certo? E, portanto, isso também é a solução. Tá, então, qualquer que seja a combinação linear que eu faço, isso aqui vai dar certo. E isso segue da equação ser linear. Só tomar atenção quando fizer essas demonstrações que esses caras que estão aqui dentro, eles estão dentro da integral mesmo. Eu não posso tirar da integral, mas tudo bem. O que eu quero mostrar é que uma coisa é igual à outra. Muito bem. Então, olha só. Como é que eu faço a evolução temporal de uma partícula livre num estado arbitrário? Então, isso aqui é uma receita baseado nisso que a gente fez, que é super importante, a gente vai fazer para partículas num potencial também. Então, imagine o seguinte, eu dou para vocês uma função de onda em t igual a 0. Isso aqui é dado. Certo? E eu pergunto para vocês, quem é, então, dado psi de x0, quem é psi de xt? Como que você faz a evolução temporal? Isso aqui é uma partícula livre, mas esse estado pode ser um estado complicado, pode ser um pacote de ondas qualquer. Então, dado isso, quem é esse cara? Ora, o que eu tenho que fazer? Qual que é a receita? Eu tenho que decompor essa função de onda em autoestados da partícula livre. dk. Então, se eu escrever esse cara, eu posso encontrar o g de k invertendo a transformada de Fourier. Então, se eu inverter
essa transformada. Eu posso fazer essa conta depois, se vocês quiserem. Isso aqui vai ser psi de x0 e a menos i kx dx. Então, dado psi de x0, eu encontro qual que é o g de k, qual que é a decomposição dessa função de onda em termos das autofunções de momento, né, que são esses caras e i kx. E olha só, eu sei que a solução geral de uma partícula é essa daqui, certo? Essa solução geral que eu escrevi aqui, se eu escrever isso em t igual a 0, eu vou escrever aqui embaixo. Isso aqui é g de k e aí kx dk. Certo? Então, conhecendo a decomposição, o g de k não depende do tempo, certo? Ele só depende de k. Então, se eu conhecer esse g de k em t igual a 0, eu conheço o g de k definitivamente. E eu sei, portanto, né, que... Ops, deixa eu botar um aqui. Então, que a decomposição, dada a decomposição espectral, né, a decomposição nessas autofunções do momento, né, eu sei que a evolução temporal é essa daqui. Tá? Ou seja, como é que eu faço para ter evolução temporal? Eu só sei fazer evolução temporal de forma simples dessas autofunções de momento. Eu sei que elas são i kx menos ômega t. Então, o que eu faço? Eu pego minha solução inicial, decomponho em termos dessas ondas planas, que a gente chama, essas autofunções e i kx. Então, calculo quem devem ser esses coeficientes para que isso dê o psi de 0. Então, esses são o g de k. E aí você sabe fazer evolução temporal. Tá? Então, você primeiro calcula o g de k, obtém o g de k, você joga ele aqui. Sempre lembrando que esse ômega é um ômega de k, ele depende de k. Então, ele está integrado junto com todo mundo aqui. Tá claro isso aqui? Isso aqui é bem importante, né? A gente sabe que a solução geral é dessa forma. Então, qualquer que seja o estado da partícula, ele pode ser escrito dessa forma. Essa é a forma mais geral que a gente tem para descrever uma solução. E em t igual a 0, eu sei que eu posso determinar quem é o g de k. Então, dado o psi de 0, eu determino o g de k, jogo aqui e tenho o psi de xt. Eu vou fazer um exemplo real disso aqui daqui a pouco. Mas está claro esse processo? Acho que ficou sim, professor. Tá, legal. Nós vamos fazer... Depois você pode só abrir aquela... Desculpa. Você pode depois só abrir aquela conta? Você falou assim, depois se vocês quiserem eu posso abrir, quando você passou de psi para encontrar o g de k? Vamos lá. Para chegar na equação do g de k? Vamos abrir essa conta aqui, tá? Então, vamos fazer essa passagem daqui para cá. Então, como é que é importante para a gente passar daqui para cá é a função delta. Né? Então, daqui para cá, eu vou fazer no próximo slide, mas o que eu vou usar como resultado é isso aqui, ó, que 1 sobre 2π integral de menos a mais infinito de e a i, eu vou usar outras letras aqui, eu vou usar y e u. dy é delta de u. Tá, isso aqui é uma representação integral da função delta, então 1 sobre 2π integral em y, e a y de y é delta de u. Então vamos lá, então vou fazer essa conta e eu vou usar esse resultado. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aquela expressão que a gente tinha lá e vou deixar um espacinho aqui. Eu tinha g de k e aí kx dk. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar dos dois lados por menos i k
Aqui está integrado em K, desculpa. Deixa eu apagar aqui. E a menos I, K' x, e vou integrar em dx. Aqui, mesma coisa. Eu vou multiplicar E a menos I, K' x, e vou integrar em dx. Então, está integrado em dk e em dx do lado de cá. E agora eu vou, então, fazer essas integrais na seguinte ordem. Eu vou deixar aqui, bom, deixa eu raiz 2π fica aqui. Eu vou fazer a integral em x primeiro. Então, a integral em k eu deixo para fazer depois. E a integral em x, e aí k menos k' x dx. Certo? Então, agora eu vou comparar isso aqui com essa integral. Então, eu tenho uma integral dessa forma. E integrado, o y lá é o x, e o u é k menos k'. Certo? Então, esse cara aqui é 2π, né? A delta é 1 sobre 2π dessa integral. Então, isso aqui é 2π delta de k menos k'. Então, k menos k' é o u, né, da relação anterior aqui. Então, passo 2π para o lado de lá e dá isso aqui. Então, agora, o que eu tenho? Eu tenho uma raiz 2π embaixo e um 2π em cima. Então, sobra uma raiz de 2π em cima, integral em dk, g de k, delta de k menos k'. Então, como eu tenho uma delta, o que a delta faz é calcular a função em k'. Então, isso aqui fica g de k'. Então, o resultado é que g de k' eu passo essa raiz de 2π para o outro lado. Então, por isso a gente põe essas raízes de 2π aqui, para as expressões ficarem mais simétricas, mais bonitinhas. E a menos i k' x, psi de x0 dx. Tá, que é o que eu escrevi lá, que está o k' aqui, está o k', agora é só tirar a linha do k', né? Está tudo com o mesmo k e eu caio aqui. Tá, então, isso aqui é o truque de inverter a transformada de Fourier, e para isso a gente precisa usar essa representação integral da função delta. Legal? Beleza. Obrigado. Nada. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer agora é fazer a mesma coisa, mas por uma partícula num potencial. Porque a partícula livre é muito fácil, né? A gente sabe as soluções, a gente sabe tudo, é fácil escrever essa solução geral como combinação linear da solução que a gente conhece. Quando a gente tem um potencial, a coisa fica um pouquinho mais complicada, mas é o mesmo espírito. E aqui eu vou fazer uma parte da demonstração e novamente a gente vai ver isso com mais cuidado em breve. Então, imagina agora que eu tenho uma partícula num potencial. Eu tenho uma equação de Schrödinger que é mais complicada, porque ela tem um v de x. Então, como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente faz a evolução temporal num problema desse tipo? Então, são os mesmos passos. Então, primeiro, a gente separa o psi num φ de x e um f de t. O f de t é sempre e a menos i é t sobre h cortado. Então, eu já vou usar esse resultado aqui. Quem tiver inseguro com isso, é só substituir esse produto aqui em cima, fazer a separação de variáveis e chamar a constante de separação de E, que vocês imediatamente veem que dá isso aqui. E esse φ, então, vai depender do valor da constante. Então, se eu substituir o psi de xt dessa forma de produto na equação de Schrödinger, a gente vai ver que o φ vai satisfazer o que a gente chama de equação independente do tempo, que é essa daqui.
igual a EΦ. Certo? Então, novamente, só substituir, a gente vê que esse E é menos IET, cancela para todo mundo, e a gente tem uma equação para o φ, que já não envolve mais o tempo. Só envolve x. Então, veja só, para cada valor de E, que é a constante de separação, eu tenho que resolver essa equação. E essa equação, ela pode ter valores, pode ter solução para todo valor de E, ou pode ter solução só para alguns valores de E. Então, eu posso ter o que a gente chama de espectro discreto ou espectro contínuo. Então, vamos ver dois exemplos rápidos aqui. Se eu tiver, por exemplo, um potencial do tipo de espalhamento, um potencial degrau desse tipo, V0, X. Eu sei que isso aqui tem soluções para todo E. Pode ter E menor que V0, E maior que V0. A gente tem o que a gente chama de espectro contínuo. Se eu tiver, por outro lado, um problema de uma partícula num poço infinito de potencial, de 0 até A gente sabe que essas soluções só acontecem para alguns valores de E, são discretas, se não me engano, é H2, P2, N2 sobre 2MA2. Se não me engano, essas são as energias possíveis, interação discretas, só para alguns valores de N. Então, esse aqui tem o espectro discreto. Mas, de qualquer forma, vamos pensar que a gente consegue resolver essa equação. Então, essa aqui é a equação de Schrödinger independente do tempo. A gente encontra os φ de E, ou no caso discreto ou no caso contínuo, e a gente tem, então, o psi de xt para alguns valores de E, né? Ou para todo E, ou para esses daqui. Então, novamente, a solução geral desses problemas não é a solução para um E só, mas é uma combinação linear deles. Tá? Então, encontradas as soluções possíveis, a gente pode combinar essas soluções e escrever, então, o que a gente chamaria de solução geral desses problemas. Então, no caso discreto, eu vou dizer que a solução geral ela pode ser uma combinação linear de todas as soluções possíveis, então, φn de x, para aqueles n's possíveis, menos i ENT sobre H cortado. Então, se vocês substituírem isso aqui na equação de Schrödinger, do mesmo jeito que eu fiz para a partícula livre, vocês podem mostrar que IH cortado de psi dt, desse cara todo aqui, vai dar a mesma coisa que... então, isso aqui a gente tem que mostrar que IH cortado desse cara aqui, dt, vai ser a mesma coisa se eu fizer essa conta d2psi dx2 mais vpsi. Tá? Então, fica como exercício para vocês calcularem dpsi dt, que é simples, só cai aqui o EN, sobre H cortado, e depois calcular esse lado. Quando vocês calculam esse lado, vai aparecer um pedaço desse lado direito, que vai ser exatamente esse pedaço aqui, ó, D2φ, papapá, mais Eφ, que você pode igualar com Eφ, e aí você mostra que dá igual a conta com a derivada, que também vai cair um E. Tá? Então, fica como exercício vocês mostrarem que, de fato, isso aqui satisfaz a equação. E, no caso contínuo, agora eu tenho que fazer uma integral, certo? E não uma soma de coeficientes φ de x e a menos i et sobre H cortado d. Tá? Então, conhecidas as soluções, vamos dizer assim, o que a gente chama de autofunções, né, que são essas soluções básicas aqui, a gente pode combinar esses caras para escrever a solução geral. Então, novamente, dado vamos fazer aqui no caso discreto só para
para mostrar como é que a gente faria. Então, dado uma solução geral, dado um psi de x0, como que eu faço para fazer a evolução temporal? Eu tenho que decompor nessas funções base. Então, no caso discreto, eu vou pegar esse psi de x0 e vou escrever como uma soma de Cn φn de x. Então, eu tenho que conhecer essas funções para conseguir expandir. Né? É calcular isso aqui em t igual a zero. Então, em t igual a zero, eu obtenho os coeficientes. Então, o problema é assim, quem são esses coeficientes? Então, eu vou mostrar para vocês, a semana que vem, que esses coeficientes aqui eles podem ser calculados assim. Ó. Ele é a integral do psi de x0 com o complexo conjugado dessa função de onda aqui. Tá? Que é muito parecido com o que a gente faz para a partícula livre. Né? Olha só uma partícula livre. O coeficiente, quando eu expando nas ondas planas, o coeficiente que é a integral da função de onda com o complexo conjugado desse cara que está aqui, tá vendo? Então, no caso geral, funciona assim também, só que as funções vão ser mais complicadas, né? Porque tem um potencial ali. Mas eu vou mostrar para vocês que, de fato, a gente pode calcular os coeficientes dessa forma. Uma vez obtidos os coeficientes, eu sei fazer a evolução temporal. Ele vai ser o φn de x e a menos i ent. E no caso contínuo, a mesma coisa. Deixa eu escrever aqui para completar. Eu decomponho meu estado inicial. Deixa eu apagar aqui. Na base de soluções que eu conheço. Φ de x. De esses coeficientes também nós vamos ver a semana que vem como calcula, e vai ser a mesma coisa. Ele é integral do psi de x0 com um complexo conjugado desses caras aqui. Então, uma vez obtido o coeficiente, é só escrever o psi de xt completo. G de E, φ de E a menos I ET sobre H cortado. D. Nós vamos bater nessa tecla muito, porque isso aqui é importante, como a gente faz dinâmica, né, na mecânica quântica, quase sempre a gente consegue fazer desse jeito. Alguma pergunta em relação a essas coisas aqui? Então, o que eu estou usando aqui é linearidade da equação de Schrödinger. Né? Então, a gente resolve a equação, uma vez encontrada algumas soluções, né, o conjunto de soluções possíveis, a solução geral, uma combinação delas. E eu queria fazer agora um exemplo dessas coisas para a partícula livre, que é o mais fácil, que é o que a gente sabe fazer por enquanto, para ilustrar tanto a questão da transformada de Fourier, daquela questão das larguras, quanto da evolução temporal. Deixa eu aproveitar que a gente vai mudar um pouquinho aqui de página e voltar na questão da monitoria. Então, como eu comentei com vocês no começo da aula, a gente está sem monitor, tá? A gente não vai ter, deixa eu ver onde é que está aqui, a gente não vai ter um PED esse semestre, então eu queria marcar com vocês um horário, vamos tentar começar com 1 hora por semana para ver se funciona, para a gente fazer tirar dúvidas, fazer exercícios. Eu estava pensando numa hora, tipo hora do almoço, né, que acho que é quando todo mundo tem mais livre, tipo da 1 às 2. Não sei se vocês têm alguma proposta, talvez não sei se é melhor na terça-feira entre as aulas ou na quinta, o que ficaria melhor? Professor, Diga. eu acho que você poderia fazer uma votação, dependendo. Porque para mim também terça-feira
for quinta, tá ótimo, assim, no período da tarde, sabe? Mas talvez para algumas pessoas não. Uhum, A tá. votação talvez iria fazer Tá. melhor, né? Tá, eu acho que sim. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu acho que eu vou mandar para vocês uma mensagem pelo Moodle, porque aí talvez pega todo mundo. Vocês querem fazer já? Quem está presente vota e a gente já determina. Eu acho que pelo Moodle melhor. Pelo Moodle é melhor, né? Tá, legal. Então eu mando, depois da aula, eu mando para todo mundo uma mensagem. Eu vou propor terça dá umas 2, quinta dá umas 2 e sexta talvez também, né? Terça, quinta e sexta. E aí a gente vê quem ganha, a gente marca. E eu vou fazer isso também. A gente grava essas aulas, coloca lá também na página. Aí para quem não puder assistir, dá para olhar lá. Legal. Alguma pergunta aqui? Alguma coisa que não está clara? Nós vamos rever isso, né? Nós vamos rever isso de uma forma um pouquinho mais matemática, começando na segunda-feira, que acho que vai tornar mais claro alguns desses passos. Pode continuar mandando e-mail, sim. Se vocês tiverem dúvidas que vocês queiram tirar, se for coisa muito simples, eu respondo por e-mail, senão eu marco e fica para tirar na monitoria. Podemos fazer isso, sim, sem problema. Legal. Então vamos lá, deixa eu ver o que eu quero fazer aqui. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero mostrar para vocês essa questão do princípio de incerteza, como que ele está atrelado a essas representações de posição em momento, que uma é a transformada de Fourier da outra. Então, eu queria fazer o seguinte, eu quero pegar uma função de onda, vou primeiro olhar tudo em t igual a 0, e depois eu vou colocar o tempo. Eu vou então construí-la da seguinte forma. Então vamos pensar que eu tenho uma daquelas soluções gerais, uma combinação linear das autofunções de momento, e aí kx, em t igual a 0, então não tem a parte do tempo aqui, dk. E eu vou qualitativamente pensar no seguinte, imagina que eu tenho essa função g de k. Então, uma coisa importante, né? Tudo aqui é complexo, né? A função de onda em geral é complexa e esses pesos que estão aqui também podem ser complexos. Tá? Então, eu vou imaginar que eu tenho um g de k, que eu vou escrever assim, como módulo e uma fase. Tá? Então, separa esse número complexo em módulo e fase, e eu vou supor que esse módulo de g de k ele tem a seguinte cara, ele é localizado, não precisa ser gaussiano, pode ser qualquer coisa, qualquer formato, mas que está centrado em K0 e que tem uma certa largura típica, ΔK. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, se eu medir o momento dessa partícula em t igual a 0, vai dar perto de K0, né, nessa vizinhança de K0 mais ou menos ΔK. A probabilidade de ter um momento muito diferente desses é praticamente nula. Tá? Então, é uma composição particular de momentos que está centrada num certo K0, uma largura ΔK. E eu quero tentar inferir qual que é a cara do psi de x, dado que o psi de k tem esse comportamento. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte. Então, vamos jogar esse cara lá dentro. Psi de x0. Então, eu tenho um módulo de g de k. Agora, então, uma função real que está aqui embaixo, que tem essa cara. E eu tenho essas fases que eu vou acrescentar aqui. Legal. Então, vocês vejam, isso aqui é uma integral em momento, certo? Agora, essa integral, ela só vai ser relevante, apesar de ser uma integral de menos infinito a mais infinito, ela só vai contribuir significativamente nessa região aqui, perto de K0. Porque fora de K0, o g de k vai para 0 e a integral vai para 0. Tá? Então, o que eu posso fazer para ter uma ideia
desse resultado? Ora, eu vou expandir esses caras aqui, ó, em torno de K0, porque fora de K0 não faz nada. Então, basta eu conhecer a função na vizinhança de K0, onde a contribuição é importante. Então, eu vou expandir primeiro o alfa de K, eu vou aproximar por um alfa de K0, mais d alfa de K calculado em K0, K menos K0. Vou jogar isso aqui em cima. E eu vou escrever, então, todo esse expoente que está aqui, Kx mais alfa de K. Então, assim, ó, aqui no Kx, eu vou somar e subtrair um K0, só para escrever assim como K menos K0. Então, esse K0 aqui mata esse que eu coloquei, dá o Kx. E o alfa, então, eu vou chamar de... eu vou expandir dessa forma. Então, vai ter um alfa de K0, vou chamar isso aqui de alfa 0. E alfa' de K0. Deixa eu dar um nome para esses caras aqui, ó, antes de escrever. Diga. Qual que é o significado físico do alfa de K? Então, o alfa, então, nós vamos ver. Ele vai ter um significado físico. Vai ter, por enquanto, é só uma fase do G de K. Né? Então, o G de K pode ser complexo, eu estou jogando lá um pedaço complexo dele. Tá? Então, Professor, diga. aproveitando o gancho da outra pergunta, eu fiquei um pouquinho confuso do porquê a gente aproximou o G para um pacote gaussiano. Então, a ideia é o seguinte, isso aqui não é necessariamente gaussiano, mas é um cara que é localizado. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, se eu construo um pacote de ondas a partir de momentos que são razoavelmente localizados, então que está centrado em K0 e que tem uma certa largura ΔK, o que isso implica para a função de onda psi de x? Então, o que eu vou mostrar para vocês é que você vê que essa largura, esse ΔK é um parâmetro aqui, ele pode ser grande, pode ser pequeno, eu só estou dizendo que o G de K está razoavelmente localizado em torno de K0. O que eu vou mostrar para vocês é que isso vai implicar que o psi de x também está localizado em algum lugar e que a largura desse psi de x vai ser o inverso da largura ΔK. Aí a gente vai meio que deduzir daí qualitativamente o princípio de incerteza. Então, estou supondo que é dessa forma. E vamos ver o que acontece. Ok? Então, a ideia é que, como o G de K, essa integral só contribui na vizinhança de K0, qual que é o tamanho dessa vizinhança? É o tamanho de largura ΔK. Então, eu vou expandir, em primeira ordem, essa fase em torno do K0, que é a região de maior contribuição. Eu espero que seja uma aproximação boa, principalmente se o ΔK for pequeno. Né? Então, esse coeficiente primeiro aqui, eu vou chamar de alfa 0, para não ficar carregando o alfa de K0. E o alfa' de K0, eu vou dar um nome para ele também, é só um nome, tá? Mas eu vou chamar ele de menos x0. A gente vai ver por que esse nome é interessante. Isso aqui vai dar uma interpretação para esse coeficiente. Então, essa fase que está aqui, Kx mais alfa de K, então eu somo e subtraio K0 do primeiro termo, e o segundo termo, então, eu escrevo como alfa 0, menos x0, K menos K0. E tudo isso, então, fica esse K0x e o alfa 0. Então, você vê que esses primeiros caras aqui, esse e esse, não dependem mais de K, eles vão sair da integral, e a parte que depende de K é K menos K0, que multiplica x menos x0. Tá? Então, eu vou substituir isso aqui no expoente, e é uma aproximação. Isso aqui é uma aproximação que vale, principalmente se o ΔK for pequeno. Então, vamos ver como é que fica o psi de x0 dentro dessa aproximação. Psi de x0,
vai ficar 1 sobre raiz de 2π, integral. Então, tem uma parte que sai, né, essa parte que não depende mais de k, k0x mais alfa zero, eu posso tirar da integral. E o que sobra para mim, para eu integrar, é o módulo do g de k, que é aquela coisa localizada, e aqui ficou e aí k menos k0, x menos x0 dk. E agora vamos ver quem que é esse cara, como é que a gente pode interpretar o valor dessa integral. Seja que o valor da integral depende do x, né? Depende do ponto onde eu estou calculando, a integral vai ter um valor diferente que vai me dar, então, o psi de x naquele ponto. Então, vamos considerar 3 casos aqui. Vamos ver o que acontece quando x for x0, que é aquele alfalinha calculado em k0. Então, quando x é x0, esse expoente dá 0, e a integral é a integral do módulo de g de k. Certo? Então, se eu olhar aquele desenho, eu tenho o g de k, é esse cara aqui, e a integral é a área debaixo dessa curva. Esse valor é o maior valor que a gente pode obter para essa integral. A gente já vai ver isso no segundo passo aqui. Então, segundo, vamos supor que o x não é x0, né? Vamos supor que x agora é x0 mais um certo tanto, vamos escrever aqui um psi. Tá? Então, eu saio um pouquinho do x0 e vejo o que dá a integral. Então, vai ficar módulo de g de k, e aí k menos k0 psi dk. Então, essa integral tem uma parte real e uma parte imaginária, certo? A exponencial é cosseno mais seno. E agora, tanto o cosseno quanto o seno, esse cara aqui, vamos olhar a parte real dele. Vamos olhar cosseno de k menos k0 vezes o psi. Quem que é essa função? E como função de k. Então, quando k é igual a k0, que é o centro ali do pacote, ela vale 1. Certo? E é um cosseno. Então, é um cara que fica aqui oscilando. Qual que é o período dessa oscilação? Quanto que eu preciso andar a partir de k0 para voltar para o 1? Esse período é quando k for igual a k0 mais 2π sobre xi. Certo? Quando k for k0, então k0 cancela, mais 2π sobre xi. Xi cancela, dá cosseno de 2π, que é 1 de novo. Então, o período dessa oscilação depende de quão longe eu estou do x0. E o que eu estou integrando, vamos pensar na parte real dessa função de onda, é o produto dessa oscilação com esse envelope gaussiano. Né? Não é só um cosseno, é um cosseno multiplicado por essa coisa que vai a zero depois de k0. Então, o que acontece é o seguinte, se o xi for bem pequeno, for muito menor do que ΔK, então eu vou comparar o período dessa oscilação com a largura da minha distribuição do módulo, porque é onde é a região importante da integral. Então, se o período for muito pequeno, o produto dessas duas coisas, g de k vezes cosseno, vai ter essa cara aqui. Ó. Eu tinha aqui o envelope, né, o módulo de g de k, e eu multiplico isso aqui por um cosseno. Então, o que eu vou obter, se a amplitude do cosseno é muito grande, o cosseno é quase constante aqui. Ele vai ficar assim. Onde ele for para trocar de sinal, já está na região onde o envelope foi para zero. Vou ter uma coisa assim. Agora, se o período de oscilação for muito menor que ΔK, que é o outro extremo, vamos fazer outro desenho aqui. Então, deixa eu ver aqui. Então, se esse xi for bem maior que ΔK,
Então, o que acontece? Ora, o Xi é grande, então esse período é pequenininho, certo? Ele oscila bastante na região do pacote de ondas. Então, eu vou ter assim, ó, aqui o envelope. E quando eu multiplico isso por um cosseno, o cosseno oscila bastante. Ó, e faz isso aqui. Ó. Então, o que acontece quando a gente faz a integral? Ora, a integral desse cara é a área debaixo da curva. Então, é esse pedaço menos esse pedaço, mais esse pedaço, menos esse pedaço. Então, você vê que você começa a somar e subtrair coisas, e a integral vai para zero. Porque fica parte positiva, parte negativa. Se você está com x0 igual a zero, não tem oscilação nenhuma. Então, você pega toda a área. Se a oscilação é pequena, você perde um pouquinho só nessas regiões negativas aqui, mas você ainda está com uma integral grande. Quando você começa a oscilar demais, quando você foge muito do x0, a integral vai para zero. E essa função de onda vai para zero. Então, a região de contribuição significativa, qual que é? É quando o período de oscilação é da ordem do ΔK. Esse é quando você começa a perder a oscilação, né? A perder, a função começa para zero, quando o Xi é da ordem do ΔK. Certo? E quem que é o Xi? É 2π sobre x menos x0. Então, se você plotar sua função de onda, o que você vai ver? Vamos plotar aqui a parte real dela, né? Porque ela, em geral, é complexa. Então, o que eu vou ver? Primeiro, eu vou ver que ela tem um máximo em x0, quando a integral é máxima. Conforme eu me afasto de x0, ela vai perdendo valor, ela vai diminuindo de tamanho. Quando o x, eu me afasto de x0 da ordem desse tanto aqui, ela está começando a ir para zero. Então, ela vai ter uma cara assim, ó. Ela pode oscilar, pode ser mais complicada, mas ela começa a ir para zero quando eu estou afastado de um tanto Xi, que é da ordem de ΔK. Então, esse Xi me dá a região de probabilidade de eu encontrar a partícula, porque a partir daí ela vai para zero, certo? É só nessa região que ela é significativa. Se eu andar mais, a função de onda vai para zero. Então, se eu identificar ΔX, né, com essa região de importância, então o ΔX ele vai ser 2π. O ΔX está aqui embaixo, né? É quando eu saio de ΔK. Desculpa, deixa eu fazer de novo aqui. O ΔX é 2π sobre ΔK. Aqui eu escrevi errado, né? Se eu escrevi errado aqui, né? O período é 2π sobre Xi, né? Desculpa, deixa eu corrigir aqui, senão vai ficar confuso. Então, se o período de oscilação 2π sobre Xi é muito menor que ΔK, desculpa, eu escrevi errado aqui. O que eu estou me referindo aqui é o período, e não o Xi. Eu acredito que não está pegando aqui. Então, isso aqui é o período de... Se o período de oscilação, né, é muito pequeno, então eu tenho isso. Se o período de oscilação é muito grande, então, novamente, aqui não é Xi, isso aqui é o período, 2π sobre Xi. É muito grande, então a integral vai para zero, e quando 2π sobre Xi é da ordem do ΔK, então é a região onde começa a função começa para zero. Então, eu tenho então essa relação
Deixa eu escrever isso aqui de novo também, para explicar melhor. Professor, Diga. se nesse caso aí o período de oscilação é muito maior que ΔK, então não seria o caso trocado? Então, O período é muito grande. Então, aqui vamos voltar aqui. Então, o período é 2π sobre xi, né? Então, quando esse período é pequenininho, eu oscilo bastante dentro da região ΔK. Então, quando 2π sobre xi... tá trocado aqui, né? Muito menor que ΔK. Isso. É porque eu escrevi errado lá e inverti tudo. Isso, quando o período de oscilação é muito menor que ΔK, eu tenho isso. Perfeito. Então, quando ela é da ordem de ΔK, eu estou tendo uma oscilação dentro da região importante. E quando ele é, deixa eu ver se eu escrevi certo aqui, e aqui também está ao contrário, né? O período de oscilação, eu inverti tudo. É bem maior que ΔK. Isso, quando o período é grande, ele, né, não tem nenhuma oscilação ainda dentro de ΔK. Quando o período é pequeno, eu tenho várias oscilações e a integral vai para zero. Então, a função de onda é relevante, né, quando o período de oscilação for da ordem de 1 ΔK. E esse ΔK, então, é o 2π sobre x menos x0. Então, quando esse xi for da ordem de 1 ΔK, a função de onda está indo a zero. Deixa eu apagar aqui. Eu acabei me confundindo e inverti tudo ali. Então, qual que é a largura do pacote de onda? É o valor da função de onda, ela começa a ir para zero. É esse valor aqui. Então, se eu falar que a largura do meu pacote é quando o período de oscilação é da ordem de ΔK, eu vou ter, então, que esse produto, né, ΔX, ΔK, é sempre da ordem de 2π. Então, se o ΔK for muito pequenininho, né, esse xi é muito grande e vice-versa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ficou um pouquinho confuso, deixa eu mostrar para vocês isso aqui. Eu fiz um programinha no matemática para a gente ilustrar isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu vou conectar no VPN, eu espero que não caia a conexão. Se cair, eu peço para vocês conectarem de novo, mas não deve ter problema. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que abrir o matemática conectado no VPN. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui o matemática e compartilhar com vocês. Aqui. Tá, deixa eu mudar aqui. Share. Tá, matemática. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Apareceu aí? Então, olha só, eu estou fazendo aqui, eu estou construindo. Aqui, para poder fazer a conta, eu construí um G de K, que é de fato uma gaussiana, centrado em K0. Eu vou escolher o K0 igual a 1 e vou escolher uma largura ΔK, ponto 2. Tá? E eu estou montando, então, uma função que é o G de K vezes o cosseno de x menos x0 vezes K menos K0. Tá? Então, eu vou fixar o x0 igual a 1 e vou fazer esse cálculo, na verdade, para diferentes valores de... Deixa eu ver aqui. F de K... Isso, deixa eu só ver o que eu estou fazendo aqui. Deixa eu me lembrar. K0, ΔK, x, x0. Deixa eu rodar isso aqui para ver se está ok. Tá. Então, olha só. Essa aqui é a função que a gente tem, né? Um G de K, que é uma gaussiana, e o cosseno de x menos x0 vezes K menos K0. Então,
Então, o K0 está centrado em 1, e o que eu posso variar aqui, o que eu estou plotando, é essa função de K, mas calculada no valor de X, que é X0 mais alguma coisa. Então, deixa eu fazer primeiro o... Vou plotar isso aqui exatamente em X0. Então, quando X igual a X0, o cosseno vai dar 1 e eu tenho só a função g de k. Certo? Se eu integrar essa função, deixa eu ver aqui. Então, se eu integrar essa função para x0 igual a 1, eu vou ter o valor de 0,771, que é o maior valor que ela vai dar. Né? Então, o maior valor dessa integral vai ser quando x igual a x0. Mas vamos deslocar um pouquinho de x0. Eu estou fixando, então vamos colocar aqui, se eu deslocar um pouquinho. Então, se eu desloco um pouquinho de x0, eu começo a ter oscilações aqui dentro desse cosseno. Para esse ΔK igual a 2, 1 sobre ΔK, que é da ordem do dx, vale 5. Então, aqui eu estou me distanciando de 1 ΔK. Então, vamos ver qual que é o valor da integral. É 0,37. Então, já caiu basicamente pela metade. Se eu me afastar um pouco mais do ponto x0, então você vê, eu começo a ter regiões negativas grandes e quando eu integro, na verdade eu tinha que colocar 10 mais 1, que é 11. A integral já foi para 0,1. Tá? Então, já é 2% do valor do máximo. Então, essa função de onda tem um máximo em x0, conforme eu afasto de x0, ela decai. Né? Então, quanto que ela decai? Quanto você tem que andar a partir do x0 para ela decair? Você tem que andar da ordem de 1 sobre ΔK. Tá? Então, vamos ver, se eu aumentar o ΔK, eu tenho que diminuir esse ΔX. Vou colocar um ΔK de meio, um pacote mais largo. Né? Vamos fazer o desenho. Então, está aqui, ó, um pacote largão agora, está centrado em 1. Vamos plotar um pouquinho melhor aqui. Então, ele é bem mais largo. Então, o que eu espero? Como o pacote em ΔK é largo, eu espero que a função de onda em x seja mais fininha. Tá? Então, então, vamos lá, vamos integrar em cima de x, para x igual a x0. Qual que é o valor da função de onda? 1,77. Agora eu vou me afastar. Lembra lá, eu me afastei de 5, né? Agora eu vou me afastar de 2 só. Ó, já começou a ficar negativo. E a função de onda... não mudei aqui. Então, x0 mais 2 é 3. E o valor da função caiu pela metade. Então, se eu andar agora de 4, tá lá. 4 mais 1 é 5. E já foi para 0,03. Então, quando o pacote ΔK era grandão, agora o ΔX eu me afasto de x0 de 4 unidades e eu já fui para 0. Quando o ΔK era 0,2, eu tenho que me afastar 10 unidades. Então, agora a função de onda em x agora é mais estreitinha. Tá? Então, o ΔK determina o ΔX. ΔK fininho vai me dar um ΔX grandão. Eu tenho que me afastar bastante do ponto central para a função de onda realmente ir para 0. Então, esse aí é o princípio de incerteza. Ele vem do fato de que as representações P e X estão ligadas por uma transformada de Fourier. Tá? Senhor, posso contar um pouquinho, só um segundo? Claro. Só para ver se eu estou indo no caminho certo. Uhum. Então, a gente tem uma função de onda de uma partícula que ela depende de 2 parâmetros, da posição e do vetor de onda K, certo? Isso.
Isso, é E isso. aí, Tá, vamos lá. e aí, essa função, por exemplo, nesse caso que está, né, nesse slide, ela depende, ela é uma função cosseno, que dentro do cosseno vai ter essas duas variáveis, a posição e o vetor de onda, e eu tenho um peso, que aí esse g de k seria a densidade de probabilidade da partícula ter o vetor de onda k. Exato, exatamente. Isso, então você está fazendo uma combinação. Então, o psi de x é a integral disso sobre todo o k, né? E aí, então, o teste que você está fazendo é, dado uma posição x central para um k fixo, eu estou deslocando um pouquinho e vendo o que acontece com a minha função de onda para um determinado k, mas numa posição um pouco diferente no espaço. Isso, vamos ver assim. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se eu quisesse calcular de fato a função de onda, então você vê o x0 é aquele alfa-linha de k0, né? E depende da fase da função de onda. Então, vamos supor que ele está fixo em 1, então aquele alfa-linha vai me dar o centro da função de onda. Então, aqui eu estou fixando ele em 1. Então, se eu integrar isso aqui, esse cara aqui, para todo o k, então quem que é o k0? Então, quem que é dado aqui? Quem que é dado é o k0, que é o centro da distribuição, e os pesos, né, g de k de cada onda nessa cara. Então, se eu integrar para todo k, eu vou ter a função de onda, e ela vai depender de x. Né? Porque eu integro em todo k, vai dar o psi de x. Então, o que eu estou mostrando é que o valor dessa integral, que vai me dar o psi de x, vai depender do x. Né? Então, quando o x é o próprio x, quando eu estou no centro da função de onda, que é o x0, a integral que eu vou obter, o valor da função de onda vai ser grande, porque não tem nenhuma oscilação, vai ser a área debaixo dessa curva. Se eu quero avaliar a função de onda num ponto diferente, eu tenho que me deslocar no x0. Então, qual que é o valor da função de onda em x0 mais 1? Então, eu vou ter que fazer essa integral aqui. E ela perdeu um pouquinho porque tem um pedacinho negativo. Qual que é o valor da função de onda em x0 mais 2? É essa integral. Né? Então, então conforme você se afasta do centro, o valor da integral, que é a função de onda, vai diminuindo. Porque eu vou ter essas regiões negativas. Se eu fizer aqui 15, olha só. Então, a função de onda calculada a 15 unidades além do centro é o valor dessa integral. Isso aqui dá zero, porque é coisa positiva e negativa que vai se cancelando, né? E se eu faço essa integral, eu não obtenho nada. Então, a função de onda vai decaindo conforme eu me afasto do centro. E quanto eu tenho que andar para ela ir para zero, olha, aqui já deu zero praticamente. Depende dessa largura ΔK. Então, se o ΔK é grande, né, eu tenho que andar só um pouquinho. Se o ΔK é pequenininho, eu tenho que andar bastante para eu chegar nessa região de oscilação. Entendi. E aí, no final das contas, eu estou determinando em que regiões do espaço aquela partícula tem uma probabilidade de estar. Exato. E aonde ela não pode estar definitivamente. Exatamente. Então, a região importante onde a partícula vai estar, ela é uma região centrada em x0, mas de largura 1 sobre ΔK. Então, quanto menor o ΔK, maior essa largura e vice-versa. Certo, obrigado. Exercício para vocês. Essa integral aqui, dessa função gaussiana com cosseno, dá para fazer analiticamente e ver o que acontece. Tá? Então, eu acho que eu tenho até nos slides. Deixa eu voltar para os slides e vou mostrar para você. Eu tentei fazer integral analítica aqui no matemática, mas ele demora uma infinidade. Mas dá para fazer essa integral analiticamente e realmente olhar para a cara do resultado. Deixa eu voltar para os slides, acho que eu tenho isso lá. Deixa eu mudar aqui de... aqui, New Share. Vou voltar aqui para os slides. Aula 3. Opa, eu coloquei a aula errada, né? Deixa eu colocar a aula 2. Ah, não, tá certo. Tá aqui. Então, deixa eu só... Então, isso aqui tá aqui nos slides.
Ah, tá. Deixa eu fazer... Ah, tá aqui, ó. Se você fizer aquela integral exatamente, se supor que o G de K é uma gaussiana, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Então, se você supor que o G de K é uma gaussiana real, então aquele x0 vai dar zero, porque não tem o alfa aqui, né? O G de K é totalmente real, não tem alfa, então vai dar x0 igual a zero. Dá para fazer aquela integral exatamente, e esse é o resultado. Ó. O resultado da função de onda é uma outra gaussiana, de fato é uma gaussiana em x, centrada em zero, e a largura dessa gaussiana é 1 sobre 2 ΔK, dado esse ΔK aqui. Isso aqui tem feito, deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui. Enfim, eu posso mostrar essa conta depois para vocês como é que faz, mas acho que eu coloquei nas notas de aula esse cálculo feito passo a passo, mas eu queria falar mais uma coisinha só antes de terminar a aula, que é sobre a evolução temporal desse pacote de ondas, que é bem legalzinho, é bem simples de fazer, e aí depois a gente pode voltar nisso, se for o caso. Tá, então, essa é a ideia. Tá, então, aqui está novamente o que a gente estava vendo. Então, quando eu calculo aquela integral em x0, eu tenho um valor grande. Conforme eu me afasto de x0, o valor da integral começa a ficar pequeno. E uma estimativa de quando eu posso me afastar de x0 e ter algo significativo é esse ΔX, que é 2π sobre ΔK. Tá? Que é quando você tem... o cosseno faz uma oscilação dentro da região de ΔK. Quando ele faz mais de uma oscilação, a coisa já fica muito pequena e a integral vai para zero. Beleza. Então, vamos ver o seguinte. Como é que eu faria isso aqui se eu tivesse o tempo agora? Então, quando eu tenho o psi de xt, eu tenho que colocar aqui nessa expressão psi de xt, kx menos ômega t, certo? Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui um pouco por cima, para não ter que escrever tudo de novo. Então, olha só, vamos fazer com o tempo agora. Ops. Imagina que eu quero fazer isso num tempo t qualquer, e não só em t igual a zero. Então, eu tenho que colocar aqui ômega t. Certo? Então, meu G de K é o mesmo, vou manter o mesmo G de K, só que o psi de x, então, novamente, vamos colocar o tempo. Eu tenho que somar nesse parênteses aqui o ômega t. Menos ômega t. Então, o que eu fiz para tentar avaliar, assim, estimar o valor dessa integral? Eu expandi esses caras em torno de ômega zero, que é o centro do pacote. Ora, eu vou fazer a mesma coisa com ômega, certo? Ômega depende de K, então eu vou escrever que o ômega de K é aproximadamente o ômega em K0 mais d ômega dk, calculado em K0, K menos K0. Ops, está ruim aqui de escrever. Tá, expando todo mundo, expando o ômega também. Então, o que eu ganho com isso? Eu ganho um termo extra que vai aparecer aqui dentro. Deixa eu mudar de cor para ficar diferente. Então, eu vou ter um termo, o ômega de K0, eu vou chamar de ômega 0. Então, vai aparecer aqui um menos ômega 0t. Tá? É a contribuição do termo de ordem zero, que não depende de K. E o termo de K menos K0 vai ter um ômega'. Então, eu vou ter ômega' vezes t. Né? Então, eu vou ter x menos x0 menos ômega', calculado em K0, vezes t, K menos K0. Tá? Então, eu ganho um termo adicional de ordem zero e tenho um termo adicional de K menos K0 por causa do ômega.
Então, aqui eu vou ganhar menos ômega 0 t, e aqui eu vou ganhar menos a derivada, né, o ômega' 0 vezes t, certo? E o resto funciona do mesmo jeito. Só que agora, o que acontece? Se eu olhar para a minha função de onda, onde que a minha integral vai dar o máximo agora? O máximo não vai ser mais quando x igual a x0. Vai ser quando x for igual a x0 mais ômega 0' t. Porque aí o expoente dá zero, né, o argumento do cosseno, se eu quiser falar de cosseno. Então, esse xi que eu escrevi aqui agora, ele passa a ser x menos x0 menos ômega 0' t. Eu ganho um termo a mais. Então, xi igual a zero é o máximo do cosseno. Ou seja, quando x0, o x for x0 mais alguma coisa vezes t. Então, o que acontece? Em t igual a zero, esse máximo está em x0. Conforme o tempo passa, o máximo está se deslocando. E ele está se deslocando com velocidade ômega' 0. Então, é a mesma análise, só que o centro agora está andando. Certo? O centro do pacote de onda se desloca com o tempo. E se vocês fizerem esse cálculo, quem que é esse ômega' 0 que apareceu ali? Nós expandimos em relação a K. Nós temos d dk do ômega. O ômega, é HK2 sobre 2m. Então, nós derivamos e calculamos isso aqui em K0. Então, deriva em relação a ddk. Expandimos em K. Então, quando você deriva em relação a K, cai um 2, fica H cortado K sobre M, calculado em K0. Ora, H cortado K é o momento central da partícula. P0 sobre N é a velocidade. Então, o que acontece é que agora o centro da função de onda, né, onde a função de onda tem o máximo, ele não está mais em x0, mas está em x0 mais v0t. Então, esse v0, né, que é d ômega dk, é o que a gente chamava antes de velocidade de grupo. Então, é a velocidade com que esse grupo de ondas caminha. E a velocidade desse grupo é a velocidade do centro do pacote, né? É o P0 sobre M. Então, quando a gente coloca o tempo e faz essa expansão em primeira ordem em K, a única coisa que acontece é que essa função de onda que a gente obteve aqui, na verdade, tem um centro que está andando para cá com velocidade V0. Então, isso aqui é uma representação legal da partícula, né, se movendo com a velocidade clássica. Então, a região de probabilidade vai se movendo conforme a partícula vai andando. Esse cálculo que eu estou mostrando para vocês é um cálculo aproximado, né? A gente está expandindo essas coisas aqui em primeira ordem em torno de K. Na verdade, se você faz essa conta um pouquinho melhor, se você expande até segunda ordem em torno de K0, vocês vão descobrir que tem um efeito adicional, que não só essa função de onda se desloca com velocidade V0, mas ela vai alargando com o tempo. O próprio ΔX vai ficando um pouquinho maior e a função de onda vai abaixando e alargando com o tempo. Então, o efeito completo, eu vou mostrar para vocês onde é que tem essa conta feita, é assim, né? Em t igual a 0, você vê uma função de onda que está aqui, e tem uma certa largura. Conforme o tempo passa, o que acontece é que ela caminha, então ela vai andando,
Então, esse centro se desloca com V0T, mas essa largura também aumenta. Então, aqui você tem aquele ΔX inicial. Esse ΔX no instante T, ele é um cara que depende de alguma coisa com raiz quadrada de 1 mais H2, T2, alguma coisa assim, sobre 2M. Ele alarga com o tempo. Tá? E essa conta, se vocês quiserem vê-la com detalhe, eu coloquei na página, é um cálculo um pouco chatinho de fazer, mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui eu acho. Esse link aqui no Moodle, ficou ruim porque eu tinha um escaneado, ficou clarinho. Está bem clarinho, está ruim de ver. Eu vou ver se eu consigo achar meu original e vou escanear de novo. Mas eu fiz esse cálculo da evolução temporal com o pacote gaussiano. Está vendo? Eu coloquei aqui um G de K, que eu chamei de A de K gaussiano, Kx menos ômega t. E essa integral aqui dá para fazer exatamente, não precisa fazer aproximação nenhuma. E o resultado dessa conta toda é o seguinte. Essa é a função de onda. Então, é uma gaussiana cujo centro está em V0T. Eu comecei ela com x igual a 0, centro em 0. Então, o centro se desloca com velocidade V0, mas a largura da gaussiana, onde é que ela está definida? Ela está aqui, ó. Ela também aumenta com o tempo. Então, ΔX de t é um ΔX de 0, vezes uma raiz de 1 mais alguma coisa que envolve o tempo ao quadrado. Então, o pacote vai se deslocando, vai ficando mais largo e mais baixinho, né, para conservar a probabilidade. Se quem quiser dar uma olhada nesse cálculo, é um cálculo de integral gaussiana, mas ele é chato porque tem que completar quadrados, tem fases. Então, se você faz do jeito errado, você não consegue chegar na resposta, tem que fazer com cuidado para chegar aqui. Mas a resposta final é essa. Eu acho que é isso por hoje. Perguntas, alguma questão que vocês queiram discutir novamente? Isso aqui, essas primeiras 3 aulas, então, é uma revisão de tudo isso que a gente viu, né, de certa forma, a estrutura da matéria. Eu espero que vocês saibam resolver problemas de uma dimensão. Tá? Então, apesar de eu não ter feito exemplos aqui, né, eu espero que vocês se recordem desses problemas de barreira de potencial, potencial degrau, poço infinito de potencial. E no livro tem muito problema do potencial delta, né, o delta de x. Então, estudem essas coisas. Se vocês quiserem olhar a solução dessas coisas, está lá nas aulas de estrutura da matéria, está gravado lá, quiser dar uma recordada. Tentem fazer esses problemas todos aqui e a gente pode, então, discutir qualquer dúvida que vocês tenham, então, nessas aulas de exercício ou no final das aulas. Sempre sobra um tempinho. Se quiserem conversar alguma coisa, falar alguma coisa, também dá tempo. E na aula que vem a gente começa, então, a parte mais matemática, que acho que vocês vão gostar bastante. É bem legal formalizar isso aqui e ver, né, definir direitinho o que são essas coisas todas que a gente